Eu amo falar com o Senhor, mas desde que seja como eu quero e quando eu quero. E na maioria das vezes é na minha cama deitada. Já falei isso várias vezes para vocês. E eu tenho lutado muito com isso. E comecei a obter vitórias, estando de joelhos, quando o Senhor fala, olha, algumas vezes, irmãos, não vai ter problema estar deitado, tá? Mas quando o Senhor designa como você deve estar naquele momento que Ele te chama, o que deve valer é a vontade dEle, não a minha, não a sua. E para mim, quase sempre, pelo menos na primeira oração da manhã, eu tenho que estar de joelhos. E Ele tem me acordado muito às madrugadas, e eu tenho cedido à vontade do Senhor. Ainda por obediência, não por delícia. Isso ainda não está na minha carne, eu não acho isso delicioso. Quando eu rompo a preguiça, me ponho de joelhos e aquela primeira barreira dos primeiros minutos de oração é vencida, então eu me encontro na delícia do Senhor. Mas até esse momento eu não sou despertada. Uhul, que delícia! O Senhor está me chamando para orar. O Senhor quer falar comigo, quanta honra e quanta glória. Isso ainda não é uma verdade na minha vida. Mas eu tenho clamado. E a coisa que eu mais tenho clamado ao Senhor é para que haja uma vitalidade, um reavivamento na minha relação com Cristo. Porque esse amor pela oração e estar ligado ao Pai só vem por meio de Cristo. E aí eu percebi, quando eu digo para a igreja, o nosso primeiro amor está falecido, eu me incluo nisso. Eu sou parte dessa igreja. Eu não me incluo como Daniel se incluía, não realmente fazendo parte daquilo, mas como era o povo. Não, eu me incluo fazendo parte dos pecados da igreja, mesmo. Eu sou tão pecadora quanto cada um de vocês. Talvez possa ser até mais. E eu buscando a presença do Senhor Jesus em primeiro lugar. Eu falo com Deus em nome de Jesus, buscando que Cristo seja novamente colocado na essência, na profundidade, na largura e na extensura dentro do meu coração. Porque eu entendi que o primeiro amor se perdeu. E aí, há algum tempo, eu estou vendo a igreja ouvir as palavras, eu já tenho falado isso há algum tempo, o primeiro amor, 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 nenhuma reação. Busca da intimidade com Cristo, busca a intimidade com Cristo, busca a intimidade com Cristo. E eu não vejo, porque não é de falar, sabe, irmãos? Não é uma decisão que se fala. Que às vezes eu falo, não, Senhor, eu decido amar a Cristo, opera isso dentro de mim, mas as minhas atitudes, que são iguais às minhas ações, revelam um comportamento, um caráter completamente diferente das minhas palavras. Às vezes eu decido, uma vez eu já preguei sobre isso, que a tua decisão, Jesus não vai diante do Pai interceder pelas tuas palavras. Olha, Pai, hoje de manhã a Laura orou e falou para mim que ela decide. Jesus fica em silêncio. Quando eu digo eu decido, o que Ele espera de mim são as minhas ações, que comprovam a minha decisão do falar. Então Jesus apresenta diante do Pai atitudes e não palavras. Ações e não palavras. O que a igreja está cheia de palavras e não ações. Não há intercessão por palavras tuas. Há intercessão de Cristo junto ao Pai por ações tuas. Jesus não intercede por um mentiroso em oração. Sabe o que o Senhor falou comigo no sábado passado? Igreja mentirosa. Sabe quanto tempo eu orei sábado? Se foi quem estava comigo, a Simone, o Saulo, o João e a Ana Laura, 5 minutos, 10 no máximo, não saí do lugar. A única coisa, eu senti um breve passar da presença de Cristo, porque eu chorei, porque eu estava confessando um pecado. E um pecado que o pastor no sábado, e é tão tremendo porque foi meu próprio marido e eu consegui enxergar nele, Cristo falando comigo. Eu não achei que ele estava dando um recadinho para mim do púlpito. Quando ele disse assim, das atitudes, se você diz que ama a Jesus e não obedece, então você odeia.
E ele estava falando sobre o comportamento da esposa com o marido. Irmãos, eu era uma pessoa terrível, autoritária, mandona, que achava que sabia tudo, metia o dedo no nariz do meu, fazia coisas terríveis. Melhorei muito, mas eu não cheguei a essa perfeição. E o Senhor disse assim para mim, não tá bom. Sabe quando realmente ele tem uma atitude que não tem que ter, e você, por ser ainda mandona, por algum motivo se acha na condição de falar mais alto, principalmente na frente dos seus filhos? Quando você faz isso, você está dizendo, Jesus, eu não te amo. Deus, eu não te amo. E quando Deus falou comigo através da própria boca dele, eu não rejeitei essa palavra, eu achei que ele estava dando um recadinho para mim do púlpito. E aquilo doeu demais no meu coração. Eu falei, não, Deus, eu te amo. Então, se eu preciso dar mais esse passo de domínio próprio, de paciência e de mansidão, eu quero. E eu estava confessando esse pecado quando Jesus passou por mim, me tocou. E então o céu fechou. Ficou céu de bronze. E ele disse, nenhuma oração sobe a mim mais. Eu não entendi por que aquilo estava acontecendo. Eu sentei e comecei a trocar ideias com quem estava ali comigo. E eu falei, Deus, eu não tenho nada a dizer, eu preciso estar na tua presença para entender o que aconteceu. Aí chegou a hora de fazermos a refeição. Como sempre. Na igreja, na casa da Dona Eunice, onde quer que nós estejamos, nós somos tremendamente grosseiros, desrespeitosos. Nós e os nossos filhos. Não estou falando para uma família, hein? O Micael levou um pito, mas ele foi só um instrumento de Deus que podia suportar a bronca e os tapinhas que levou. E os outros? Mal criados, sem educação. Reunião de oração é solene. Vocês acham que Deus habita na bagunça? Na agitação? Culto. Está orando de joelhos, chega atrasado, para lá fora. Espera a oração terminar para entrar. Chegou, está lendo a palavra, para lá fora. E já começa a pedir perdão, porque você já desrespeitou o Senhor. Parece uma cavalaria. O céu estava de bronze, algumas pessoas puderam se aperceber disso e pararam de orar. Algumas pessoas me disseram, não consegui orar. E outras quiseram romper o céu que Deus mesmo fechou. Repreendendo o diabo quando a mão do Senhor é que estava agindo, despertando os líderes da igreja, dizendo, tem alguma coisa errada, acorda, líderes. Uns oravam tão alto, tão desregradamente, tão, sabe, querendo mostrar alguma coisa, fariseu batendo no peito. Todas as pessoas que estavam ao redor não conseguiam fazer mais nada, porque era tão alto. Isso aconteceu 2 vezes, em 2 reuniões seguidas. Um do sábado do mês retrasado e desse mês. Eu pergunto, para que gritar? Deus não é surdo. Respeita o irmão que está do lado. Começa a entender, ter sabedoria e discernimento que Deus está falando. Quando você não consegue orar, alguma coisa errada tem. Ele está querendo dizer alguma coisa. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Hoje a ministração do louvor, irmãos, chama assim, um chamado à sinceridade. Deus nos chamou de mentirosos. Sabe por que somos mentirosos? Porque não temos Cristo. Primeiro amor, se foi, ninguém está buscando, e aí queremos entrar com ousadia nos santos dos santos sem Cristo. Louco. Sabe o que vai acontecer? O fogo consumidor não é o purificador. O purificador é quando você tem Cristo. Então ele te purifica.
Mas o que desce sobre nós é o consumidor. E Deus ama tanto que Ele fecha o céu. Fala assim, vou fechar, porque se deixar aberto vai cair raio e vai matar todo mundo. Por isso o céu foi fechado. E essa semana inteira meditando, porque eu não estou fora disso, queria que você abrisse a tua Bíblia em Hebreus. Irmão, já vou começar outra coisa. Hoje Deus quer falar com a igreja. Eu não sei se falei hoje de manhã na oração com o Senhor. Eu não me lembro de ter acontecido, de num culto, estar presente no púlpito, todos os líderes dessa igreja. O pastor abriu o culto, eu vou ministrar a palavra do louvor e a dona Eunice vai dar a palavra. Ninguém combinou nada com ninguém, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar. Eu não sei quanto tempo Deus quer falar nessa manhã, mas eu já pergunto desde agora para você, será que há disposição e sinceridade suficiente para ouvir a palavra de salvação para a tua vida e para a minha? Se ele ficar falando até 2 horas da tarde, você vai estar aqui com o coração disponível e sincero, dizendo, Deus, eu não estou aguentando mais, mas me sustenta, porque eu preciso ser sarado, eu preciso ser curado de mim mesmo. Hebreus capítulo 10. Nós vamos começar no versículo 19. 10, 19. Porque tendo a lei, Hebreus 10, 19, exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, isso não é imprudência, tá? Imprudência é entrar no Santos dos Santos sem a presença de Cristo. Ele é o único que faz intercessão, ele é o único mediador entre nós e a igreja entrando na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso sem Cristo. Loucura, insanidade, imprudência. Ousadia não é imprudência. Ousadia é você olhar para você e falar, sou miserável pecador. Cristo, preciso de ti para conversar com o Pai para que eu possa ser curado. Vem habitar em mim, reconheço as minhas mazelas. Eu sei que o meu primeiro amor se esvaiu, se foi de mim, mas eu quero resgatar e me ajuda. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Mas a igreja não tem Cristo. Quando ele diz, perdeu o primeiro amor, você perdeu tudo. 20. Pelo novo e vivo caminho. O amor está morto, não está vivo, não tem caminho para se entrar no santuário. Pelo novo e vivo. Está buscando de novo? Eu vou responder, não. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam a necessidade que cada um de nós tem de Cristo. Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus morreu. E por causa da sua morte, o véu do templo foi rasgado. Ele passou a ter domínio sobre a morte. A morte é pecado. O salário do pecado é a morte. Se Jesus venceu a morte, ele venceu o quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu meditando ainda sobre isso. Eu comecei a pensar no santuário. Por causa dessa palavra. Aí o Senhor falou para mim, pensa nisso. Lugar santíssimo. O que tem dentro do lugar santíssimo? A Arca da Aliança, certo? E o que acontecia ali? A manifestação é o local que Deus habitava entre os homens. Lugar santo. O que tinha no lugar santo? Quais eram os móveis?
a mesa, o propiciatório ficava no lugar, no átrio, que era o lugar o propiciatório, que é a arca da aliança, no lugar. O propiciatório, na verdade, irmãos, não é a arca toda, é a tampa da arca, tá? Onde tinha a presença de 2 anjos. Por que tem 2 anjos ali? Porque é através dos anjos que o poder de Deus chega até os homens. Tanto que Deus, a luz, se manifestava entre os anjos. E através dele chegava até nós. No lugar santo tinha o castiçal, que representava 7 igrejas, certo? Quem é a igreja? Nós. O incensário, que é para quê? O que era o incenso que acendia? Que representava o quê? As orações. E os pães. Aí o Senhor falou para mim: como eu chamo vocês? Vocês são separados. Mas por que no santuário tinha um véu que separava do lugar santíssimo? Será que os santos estavam em pecados e precisava haver um véu que separava do lugar santíssimo? Sim ou não? Sabe o que significa o véu? Pecado. Por isso que quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima para baixo. Agora, sabe o que Paulo fala em 2 Coríntios, acho que 3,16, eu vou confirmar com vocês. Ele diz assim para os coríntios: olha, quando vocês se converterem, então o véu será retirado. Sabe o que significa? Que todos nós estamos com o véu na cara, tendo o Senhor Jesus o rasgado. O santo separado do santíssimo. Santuário, o lugar santo separado do santíssimo pelo véu, porque nós estamos em pecado. Mas Jesus já fez isso, foi rompido, mas nós somos o templo. Em 1 Coríntios 3:16, 2 Coríntios 3:16 fala que o véu, quando nos convertemos, o véu seria retirado. Mas em 1 Coríntios 3:16, que a mesma conexão diz que nós somos o templo, e no nosso templo o véu não foi rasgado, porque nós não nos convertemos. Vamos conferir esses versículos na Bíblia? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 3:16 para ver que nós somos o templo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Agora você vai lá para 2 Coríntios 3:16. Paulo dizendo: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Está disponível através de Cristo Jesus. Deus fala com a igreja: olha, o amor se foi, e não tem como chegar na presença de Deus sem o amor, que é Cristo Jesus manifestado em mim e em você. Mas nós, pela força e pelo poder, queremos nos já chegar na presença do Santíssimo. Sacerdotes que entram na presença do Senhor sem se prepararem, o que aconteceu com eles? Eram mortos. Ah, mas eu não sou sacerdote, sacerdote é você que está pregando aí. Não, Senhor, a palavra de Deus fala que nós somos um povo santo, sacerdócio real. Não é isso? Qual é o chamado? Você não vai servir ao Senhor no templo dele? Não é isso que está escrito lá em Apocalipse 7? Hein? Serviremos ao Senhor de dia e de noite no seu templo? Não é a função dos 144 mil? Vou perguntar para vocês. Feche os teus olhos e lembra da reunião de oração. Bagunça. Falta de solenidade, de respeito. Você acha que essas reuniões de orações são assim que acontecem lá no céu? É tudo dessa forma?
sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós apresentamos um culto para Deus ainda totalmente mundano. As nossas festas são mundanas, a gritaria das crianças, a agitação dos pais. E sabe por que apresentamos esse tipo de reunião ao Senhor, esse tipo de louvor e adoração, esse culto do sábado, nessa bagunça, nessa abominação? Porque não somos totalmente santificados, tendo sido retirados do mundo, ainda apresentamos as nossas atitudes muito semelhantes ao do mundo. Quando o pastor colocou ordem na hora do alimento lá, todo mundo quietou. Aí eu falei, nossa, é assim que tem que ser. Na calma, na tranquilidade, as crianças calmas, solenes. Nossa. Mas a igreja é formada de famílias. E o Senhor disse para mim, sabe o que acontece? O que elas fazem aqui é o que elas fazem lá na casa deles. Eles apresentam aqui, os filhos são aqui o que eles são lá. Muitos nem se aperceberam disso. Isso é o que dá mais tristeza. Nem se aperceberam que Deus não estava ali. Nas orações, eles não compartilhou de nada do que nós falamos. A não ser se houve algum compartilhar. Eu dei pito numa turma que estava lá. Ai, qual que é o seu pedido de oração? Alguém disse que era para perguntar para o outro o que era para orar, quais eram as suas necessidades? Que dependência é essa de Cristo? Será que Ele não é suficiente para te falar? Pelo irmão fulano, ore por isso. Pelo irmão ciclano, ore por aquilo. Dependência. Não, mas somos dependentes carnais. Irmão, o que você quer que eu ore por você? Quem que disse que era para fazer isso? A dependência de Cristo não é do que o irmão quer que você ore por ele, porque isso pode ser carnal. Tudo errado. Só se consegue vencer estando de joelhos aos pés do Salvador, buscando intimidade com Ele. A oração é a única e suficientemente poderosa para destruir todos os dardos inflamados do maligno, todo sofisma que se levanta, toda mentira, toda altivez de pensamento que se levanta contra a vontade e a obediência de Deus. Na oração, no joelho, não existe outro meio. Irmãos, não se engane, não herdaremos o reino do céu se não formos uma igreja que ora constantemente. Estava ouvindo os reformadores pregarem, e eu vi a história do Spurgeon, e ele começa a pregar, e a igreja dele alcança um número de 12 mil membros. Foram perguntar para ele, qual é o segredo? A gente vê as igrejas cheias, a gente fala apostasia, e o Senhor falou, não, realmente, esse tipo de igreja que nós vemos aqui, abarrotadas, é apostasia. Mas a igreja de Atos, o que chamou a atenção, fala que iam sendo acrescentados dia após dia os sinceros a esta igreja que era sincera. Perguntei, Deus, por que não são acrescentadas pessoas aqui? Por que eu estou tendo que fazer trabalho paralelo? Tem que vir fulano que não é da igreja, eu trabalho, outro fulano acontece não sei o que, o Senhor me leva lá. E depois o outro que está... Irmão, você não tem noção do quanto eu e o pastor estamos trabalhando fora dos membros da igreja. Por que o Senhor não traz para cá? Porque vocês vão contaminá-los. Vocês não são sinceros. O diabo ergueu uma muralha imensa do lado de fora e ninguém consegue chegar. Eu comecei a chorar. Você chorou? Está pedindo aquele amor pelas almas ao ponto de começar a chorar? Comecei a chorar por isso. Nunca isso tinha acontecido na minha vida. Eu até fazia oração, mas sabe... Eu comecei a pedir para Deus quebrar as muralhas que estavam impedindo o povo lá de fora e vir para cá. Ele falou assim, sabe qual que é a maior muralha? Vocês mesmos. As suas atitudes, a falta de sinceridade. Porque só quem tem um relacionamento íntimo com Jesus, na luz dele pode ser revelada a sua podridão.
A palavra de Deus fala, acho que em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade a respeito de vós mesmos. Mas isso só é possível na presença de Cristo. Rogando e pedindo, Senhor, eu quero me conhecer como o Senhor me conhece. Sei que isso é difícil, mas eu quero. Eu preciso. Não é para minha salvação, eu quero ser um instrumento lá fora, poderoso, através da minha vida. Mas se eu não conheço a verdade de mim mesmo, então como eu posso orar sinceramente? E Deus falou, mentirosos. Apresentamos orações falsas, com convicções falsas a respeito de nós mesmos. Mentirosos, céu fechado, céu de bronze, lamentações vãs. Continuando, volta lá para Hebreus 10. Deixa o seu dedinho sempre lá em Hebreus 10. No 21, Hebreus 10, 21 diz assim, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o grande sacerdote? Novo e vivo concerto. Cadê ele na sua vida? Não vem me falar que tem, eu estou vendo atitudes totalmente contrárias, eu não vejo palavras, eu vejo ações que me demonstram Cristo operando na sua vida. Cadê? Intercessão na obra, ministério, recado de Deus. Para de ler o livro, nem seu nome, Mundo Tenebroso. Eu sei que um monte de gente comprou, encomendou, é ordem, não é minha. Sabe por quê? O diabo é tão astuto, que em vez de envolver vocês, eu estou falando, busca Cristo, ame Cristo, leia a Bíblia, deixe isso desenvolver. Vocês vão ler as trevas, como as trevas funcionam. E aí fica todo mundo envolvido. Demônio disso, demônio daquilo, nome disso, nome daquilo. E os nomes de Deus, sabe algum? Sabe que os nomes de Deus são os mesmos nomes que Jesus, porque ele herdou tudo do Pai? E o poder que estava sobre o Pai está sobre o Filho? Se eu te perguntar, você sabe todos os nomes? Você já parou para pensar que Jesus não ficava assim? Demônio de luxúria, demônio de escárnio, demônio de... Ele falava, legião, bata em retirada. Aí eles perguntavam, Senhor, você vai me mandar embora? Mas nós podemos ir para aquele monte de porco que tem aí, a malhada de porco? Pode. O que você tem que falar é, chefes e subordinados, tanto faz, eu não tenho que conhecer demônio, nome de demônio. Eu tenho que conhecer o nome de Jesus, o poder de Jesus. Isso só se conhece estudando a Bíblia, tendo os joelhos no chão e orando e buscando. O diabo é sutil. Desvia vocês da rota e vocês não se apercebem disso. Estão fazendo um curso de demoniologia, quando o ministério é intercessão. Intercessão tem tudo a ver com Jesus. Pega a Bíblia, vai estudar. Vai contar das tuas experiências, do teu joelho no chão, o que Deus está fazendo na sua vida. Conversei com alguns irmãos, depois que eu comecei esse livro, parece que a minha visão espiritual abriu demoníaco. Estou respondendo, naquele dia eu não sabia responder. Estou respondendo agora para quem me perguntou. E não estou olhando para a pessoa, tá? Está vendo o anjo? Ah, então está fazendo bem. Está vendo o demônio? Desde quando Deus mostra demônio para você antes de mostrar o reino dos céus? Vai ler o desejado de todas as nações, que você vai desejar Cristo no seu coração. Cheguemo-nos com sincero coração, ou cheguemo-nos com verdadeiro coração. Como que se consegue chegar a Deus por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo, único intercessor, se não temos um coração sincero? Não estamos cheios de Cristo. Mas Hebreus diz, cheguemo-nos com
sincero coração e inteira certeza de fé. Sabe como começou a minha oração no sábado? Falei, fala para mim sinceramente, Saulo, você queria estar aqui antes de começar a orar? Não. Simone? Não. O João e a Nana já tinham orado e falaram, Senhor, me perdoa, eu não queria estar aqui orando. Eu falei, isso. É isso. É isso. É esse coração de criança que tem que estar no altar do Senhor. Era o que estava no meu coração. Eu disse, Deus, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui orando. Comecei minha oração por isso. Eu não gosto disso. Eu não sei por que foi instituído isso daqui. Aí eu me lembrei que foram os irmãos que pediram. Não foi ordem de Deus. No momento de fragilidade da minha vida eu concedi uma vontade dos homens. E aí eu comecei a me derramar, isso durou 5 minutos, tá? Em seguida eu confessei meu pecado, senti a presença de Deus e Ele passou e falou, estou fechando o céu. Não está com vontade? Fala! Fala para Ele, pede socorro. Tem coragem? Quantos aqui? Qual é o motivo que te levou lá? Para comidinha depois? Ah, porque é legal, as crianças brincam, blá, blá, blá. Vamos lá para ninguém encher a nossa paciência, vamos lá bater o ponto, eu vou bater ponto de sábado, tá bom? Acho muito difícil estar lá. Muito difícil. E é o que eu falo para Deus. Dá para consertar alguém como eu? Dá, Senhor? Na sinceridade tem como. Na mentira, não tem como. Vocês não têm coragem de confessar os seus pecados, porque não conhecem. E na certeza da fé, que quando você é sincero, o primeiro item do versículo 22 é, cheguemos com verdadeiro coração, verdadeiro, sincero, e depois, em inteira certeza de fé, Deus, eu vou ser sincero, porque eu creio, eu tenho fé que na minha sinceridade pode o Senhor agir, mas na mentira do meu coração, no blá blá blá, não tem como o Senhor agir, então eu vou ser sincero, eu vou demonstrar quem o Senhor está demonstrando que eu sou, e aí o Senhor opera nesse ser pobre, miserável que eu sou. Pecados? Nem vou te contar, porque ainda as coisas estão tão confusas na minha cabeça nessa semana, porque foi tanta coisa que ele falou a meu respeito, que eu estou perdida. Mas eu não tenho problema de confessar, eu só preciso entender primeiro. Quando eu entender, eu compartilho. Mas o que eu entendi, irmãos, é que eu tenho ódio de alguns aqui dentro da igreja. E eu perguntei para Deus assim, por quê? Aí ele trouxe uma palavra que há muito tempo atrás eu preguei. Você está ofendida. Ofensa de novo, Senhor? Ofensa. A isca de Satanás. Passei esses dias todos, eu e Saulo, assistindo ofensas, aquele livro A Isca de Satanás. Nossa, como Deus falou. Foi me levar lá para o jardim da infância. Eu tenho aversão de gente rica. Sabe por quê? Porque quando eu era pequenininha, eu estudei num colégio muito rico, que só tinha filho de papai, e eu não era assim. E tudo que eles tinham, as festas que eles faziam, e eu não podia, isso me ofendeu. Então eu tenho medo, e quando você se sente ofendido, você começa a erguer muralhas para que as pessoas não te ofendam mais. E Deus falou, quero te pôr no meio deles para falar, mas você tem medo, porque você tem medo de ser ofendida. E esquece que a sua luta não é contra carne e sangue, aquilo passou, deixa eu te curar. Sabe, irmãos, ter ódio no coração, ou ofensa, ou qualquer tipo de raiz de amargura, é empecilho para as tuas orações. O céu, ó, fecha. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Quem pode fazer isso? Mas Jesus não está na igreja. Nós perdemos Jesus. Jesus não é diferente do primeiro amor. Primeiro amor é Jesus. Se não tem primeiro amor, não tem Jesus. Não tem estágios. É primeiro e único. Jesus diz, vocês têm uma coisa contra vós. Igreja de Éfeso. As doutrinas estão tudo bem. Já esclareci todas as coisas. Já trouxe uma comida limpa para vocês, o maná.
que vem do céu, mas o primeiro amor se foi. E sem ele, irmãos, é isso aqui que vai acontecer. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você pede ao Senhor que lhe perdoe algum pecado, você também está pronto de coração a romper definitivamente com esse pecado? Ou você estende uma mão em direção ao perdão do Senhor, enquanto a outra mão se agarra ao seu pecado de estimação? Deus falou isso para mim. Quando eu lia, eu estou lendo um livro chamado Um Chamado a Orar. E aquilo foi com tudo no meu coração. Você faz isso. Você se arrepende profundamente dos pecados que você comete. E estende a mão para receber o perdão, mas a outra, Deus, eu estou te pedindo perdão porque eu reconheço isso, mas eu não vou largar isso aqui agora de jeito nenhum. Aí eu falei, diante de ti todas as coisas se revelam, é verdade. Sabe o que mais, Senhor? Eu não estou afim de abrir mão disso. O Senhor pode, como? Que jeito que o Senhor pode fazer comigo? Porque nem vontade eu tenho, eu não quero orar. E mais do que isso, eu tenho medo de como o Senhor possa fazer isso. Porque eu pensei assim, bom, então se eu não quero, então Deus vai ter que agir de uma outra forma, intensa, e essa dói. E eu estou com medo de te pedir. Eu falei isso para ele. E agora, Senhor? Isso não é a Laura, tá? Somente. Deus está falando com a igreja. Se não há esta disposição sincera em seu coração, não apenas de orar, mas de ir e fazer, porque agora eu estou descobrindo o orar intensamente, mas aí eu comecei a descobrir, orando intensamente aos pés de Jesus, buscando o primeiro amor, que eu não tenho disposição de ser tratada em algumas áreas da minha vida. E se isso não é verdade, se eu peço perdão, mas não providencio, se a minha mão se estende para receber o perdão sinceramente e a outra agarra a mesma situação de um lado e de outro, então eu ofereço mentiras diante da face do Senhor. Você tem noção de você entrar no Santo dos Santos e contar uma mentira para o Senhor? Para Ele, não é para o teu irmão, é para Deus. É isso que a igreja está fazendo. Abra sua Bíblia em Provérbios 2:7. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. Não, peraí que eu li errado, irmãos. Peraí, Provérbios 2:7. Estou lendo acho que o 6. Provérbios 2:7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos ou sinceros. E ele só é escudo para os que caminham na sinceridade. Deus não tem obrigação nenhuma de te proteger de nada se você não for sincero. Deus é escudo para aqueles que são... Fala alto, vamos junto. Deus é escudo somente para aqueles que são sinceros. Ele disse, mentirosos. Estamos debaixo das asas do Altíssimo, lugar onde nós podemos descansar? Ou estamos vulneráveis a todo e qualquer ataque do diabo? Um chamado à sinceridade. Você só pode estar protegido se você for sincero. E para você ser sincero, você tem que reconhecer que você não tem Cristo. Rogando por Cristo, Ele vai te mostrar os teus defeitos. E aí você pode se apresentar orações sinceras a Deus, com pedidos de perdão e socorro. Aí Ele pode ser um escudo na sua vida.
Existe um teste infalível que atesta a nossa sinceridade. Você é falso e mentiroso quando tem sempre uma boa opinião a respeito de si mesmo. Ah, não, mas olha, eu sei que eu sou pecador, olha, eu reconheço. Mentira. Mentira. Porque todo aconselhamento eu tenho uma justificativa. Quando eu confronto o pecado, a pessoa vem, não, mas olha, você sabia? Uma boa opinião a teu respeito. E quantas pessoas falam que entenderam da boca para fora, mas as suas atitudes, ações, comprovam que nada entenderam. Falaram da boca para fora. E não é possível que Jesus faça intercessão pelas tuas palavras. Jesus faz intercessão pelas tuas boas atitudes. Tudo que vem de bom de você não é teu, é de Cristo. E tudo que é mal é responsabilidade tua. Tudo, tudo. E tudo que é bom tem a ver com você? Não tem a ver com você, tem a ver com Cristo e a sua misericórdia. Colocaram isso, postaram aí no WhatsApp e eu achei uma coisa tremenda. Salmo 115, o pastor começou com Provérbios. E eu vou falar Eclesiastes, Salmo 115:1. Não a nós, Senhor. Não a nós, e que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Quantas vezes tomamos a glória para nós quando temos atos bons? Nos sentimos responsáveis e autores, o cabeça desses atos, dessas atitudes boas, quando na verdade não são nossos, mas são operação de Cristo em nós. Agora, os atos ruins que são atribuídos a nós pelo Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, atribuímos a outrem. Nós achamos que estamos sempre cumprindo as nossas obrigações. O fato de virmos na igreja no sábado e na quarta, dizimarmos, darmos sorrisos para os irmãos falsos. Na quarta-feira a Priscila falou sobre a amizade sincera entre o Davi e o Jonatas. Mentira, somos mentirosos. Eu queria falar o que eu penso a respeito de cada um. Isso é verdade. Sabe o que ia acontecer? Vocês iam se ofender. Por isso que Deus não permite que eu fale. Eu tenho que falar genericamente, como um todo. Eu disse para vocês que tive ódio de alguns da igreja e roguei e ainda rogo para que saiam da igreja. Isso é verdade, eu não vou ser mentirosa. Falei isso para o Senhor, fui sincera com Ele. E, Deus, estou errada nisso? Ele disse, não quando o seu ódio procede das indignações, porque aquele irmão não se posiciona na verdade que já foi estabelecida. E Davi disse, eu tenho ódio daqueles que te odeiam. Eu abomino aqueles que te abominam e são contra a tua lei. Fala ou não fala no Salmo isso? Agora, o problema é que o ódio que está entre alguns, que mentirosamente vocês não se permitem ser tratados e não tratam e não falam, isso é uma mentira diante de Deus. Deus não pode operar. Isso é sangue nas vossas mãos. Credo, pastor. Não, nós vamos ler tudo aqui na Bíblia, tudo versículo, não estou inventando nada. E isso, o ódio, impede, cerra o céu. Eu também não estou falando só de irmãos dentro da igreja. Tem ódio do seu irmão, irmão de sangue, do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, do seu vizinho, do pastor lá da outra igreja. Tem sangue nas tuas mãos. Porque quem odeia o irmão é um assassino. Versículo da Bíblia. Odeia? Deus não pode ouvir as tuas orações. Os céus estão cerrados. Quem você odeia, irmão? Não sabe? Acha que não odeia ninguém? Mentiroso. A verdade não está em vós. Todos nós odiamos. E precisamos ser tratados. Mãos manchadas de sangue. Abre para mim lá em Isaías 1,15 para entender isso que eu estou falando.
Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, sabe como é isso? Muitas vezes já vi essa cena. Você está lá de joelho, até comigo e com outros alguns irmãos que eu orei junto, ou aqui na igreja quando a gente ora, levantam as mãos. Senhor, levantando as mãos ao Senhor. E quando Ele olha, as suas mãos estão cheias de sangue. Pastor, você está exagerando, eu nunca matei ninguém, nunca abortei um filho. Matou. Quando você odeia, você é um assassino. É isso que diz a sua palavra. E o Senhor diz: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Pecado. Abre um pouquinho aí para frente, Isaías 59, nós vamos ler de 1 a 4. Irmãos, o Senhor está falando e vai dar detalhes dos nossos pecados. Eu espero que vocês ouçam e falem: Senhor, é comigo. 59, de 1 a 4. Primeiro ele fala das nossas mãos, que levantamos aos céus em oração. Mas ele vira o rosto, porque quando ele olha, estão manchadas de sangue. Agora ele vai falar das mãos dele, do Senhor, que não estão estendidas, não estão encurvadas para não abençoar, mas estão estendidas. O desejo de Deus de falar tão seriamente e severamente é para que haja cura. Ele quer alcançar, a mão dele está estendida. Mas é um chamado à sinceridade. Você tem que deixar Deus expor o teu caráter. Na verdade, a libertação. Tem gente que nem sabe que está ofendido. Como pode ser curado da ofensa e da raiz de amargura que vai se aprofundando? Se nem sabe. O pastor virou para mim, a gente orando junto, e nessa semana teve momentos maravilhosos. Na quarta-feira, que foi feriado, nós oramos de manhã, de tarde e de noite. De joelho, como marido e mulher. Nossa, quando Deus falou. Que refrigério, gente, que refrigério, que graça. Apontando para nós as nossas falhas. Não foi falando: ó, sacerdotes lindos e queridos, trouxe vocês para cá porque vocês são diferenciados e eu aprove a mim a dar esse bem-estar para vocês. Não foi nada disso, não. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, mentiras, falta de sinceridade, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Sabe o que é o pecado? O que eu falei que é o pecado? O véu. E Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,16: quando te converteres, eu retirarei o véu. A pior falsidade não é um com os outros. A pior falsidade é com Deus. Porque se há a primeira barreira aqui, ó, na vertical, na falsidade, aqui jamais alcança a verdade. Pergunta: suas mãos estão manchadas de sangue? Ah, não se apressem para responder, irmãos. Abre a tua Bíblia lá em 1 João 3,15. A gente falou que o ódio para Deus é como se vocês fossem assassinos, mãos manchadas de sangue. Primeira João 3,15.
Qualquer que odeia ou aborrece a seu irmão é... E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Homicida é assassino. Assassino tem mãos de sangue. E ódio é uma coisa que impera aqui dentro. E impera lá fora, no teu relacionamento com os outros, lá fora. Empecilhos da oração. Porque não oramos, não conhecemos a Cristo e muito menos a Deus. O Filipe estava tendo um relacionamento íntimo com Cristo. Em algum momento da vida dele, ele fala, porque Cristo falava tão graciosamente, com tanta intimidade do Pai, que Filipe quis conhecer ao Pai. E ele disse para Jesus, mostra-me o Pai. E Jesus, pô, Filipe, já tens conhecido ao Pai, está conhecendo a mim. Mas o que a igreja faz? Quer conhecer ao Pai sem conhecer a Cristo. Quer entrar nos santos dos santos sem usar o intercessor, o único mediador entre os homens e Deus, que é Cristo Jesus. Perda do primeiro amor. E vamos estudar sobre demônios, batalha espiritual. Por que você não vai estudar Cristo? Se estudar Cristo, vai ter a mente de Cristo. Se ter a mente de Cristo, vai ser discernido. Ninguém vai discernir nada. Você vai discernir todas as coisas. Vai saber guerrear como nunca. Não precisa saber nome de demônio. Precisa saber o nome e o poder de Jesus Cristo. É suficiente. Está precisando expulsar? Chefes e subordinados, amarrados um ao outro, batendo em retirada para o lugar onde Jesus determinar. Só isso, irmãos. É o poder da tua comunhão. Não é os nomes. Cilada do diabo, sutileza, falta de Cristo, não discerne alho de bugalhos. Não oramos, não conhecemos a Cristo e muito menos a Deus, pois o Filho é quem revela ao Pai. E se estamos distantes, como podemos conhecer a nós mesmos? Se somente eles, o Pai e o Filho, podem com verdade profunda revelar a nós mesmos. Desta forma, diz o Senhor, por não terem um relacionamento comigo por meio do meu Filho Jesus, não recebem a palavra da verdade a respeito de vós mesmos. E sendo assim, mentem quando oram. Há uma necessidade de oração persistente. É um desenvolvimento. O Senhor falou assim para mim, sabe o fulano que você não gosta? Sei. Você vai orar para abençoar a vida dele. E você sabe como é que começa a oração? É assim, ó. Eu vou ensinar a oração perseverante. Ai, Deus, eu não estou afim de orar para esse cara, não. Misericórdia, eu queria que o Senhor... Olha, arranca. Mas tá bom, o Senhor está me pedindo, Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus, amém. Esse foi a primeira intercessão. A segunda é assim, Deus, olha, como o Senhor está me pedindo, então eu te peço em nome de Jesus, abençoa ele, me ajuda a amá-lo. Eu estou passando isso num caso real, não dentro da igreja, mas fora da igreja, uma coisa muito séria que está acontecendo, que quando o Senhor nos der a vitória eu conto. E eu comecei dessa forma, Deus falando, eu quero que você ore para que da mesma forma que você queira ser vitoriosa com relação a essa pessoa, que ela seja vitoriosa, porque ela precisa me conhecer. Aí eu falei assim, mas eu não quero que ela te conheça. Eu não quero que ela vá para o céu, eu não quero ver ela lá. Aí o Senhor me lembrou do Isaías que é cerrado ao meio por Manassés. Manassés foi um rei terrível de Israel. Mas no final da sua vida ele se converteu. Só que ele matou Isaías, ele cerrou ao meio. Eles vão se encontrar lá. Sabe outro caso, mais próximo da gente? Estevão e Paulo. Imagina, se Estevão pudesse imaginar o que Paulo se tornou, eles vão se encontrar lá. E aí, como é que vai ser a reação do Paulo? O que você está fazendo aqui? O Estevão. E foi essas coisas que o Senhor me falou. Eu, nossa, tá bom. Então, Senhor, que ela possa te encontrar, que ela possa... que toda a dor que ela sinta, que ela perdeu um filho, essa pessoa. E que essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, possa encontrar o consolo nas tuas mãos. Não é aquela minha amiga que perdeu os nenês, não, tá? Essa aí é outra pessoa. E aí eu comecei, já faz mais ou menos uns 6 meses que eu estou orando por essa pessoa.
E agora eu consigo orar fervorosamente por ela. Eu falo, Deus, eu desejo de todo o meu coração que essa pessoa, porque ela fez algo muito grave contra a minha vida e a vida do meu marido, mas eu desejo que ela encontre esse consolo, que ela encontre com o Senhor. Mas isso é oração perseverante. Começa carnal, vai desenvolvendo, entra no mundo espiritual. Aí isso gera cura interior, irmãos. Isso te liberta. Solta as amarras. Aí quando Deus olha as tuas mãos, elas não estão manchadas de sangue. Porque realmente existem pessoas que nos ofenderam, de fato. Mas tem muitas das ofensas que nós guardamos no coração que não foram. Você achou que era. Você deixou o diabo levantar muralhas a esse respeito, que são mentiras, sofismas. Eu estou vivendo isso na minha vida, viu, irmãos? E eu te falo, é possível. Uma outra pessoa que Deus me falou nessa semana que eu sou ofendida com meu irmão. Meu irmão, ele é difícil demais. Ele é agressivo e ele trata a gente muito mal. E eu me distanciei dele. E Deus começou a falar para mim nessa semana, a gente ficou tendo um tempo com o Senhor para estruturar a nossa vida. Deus falou assim para mim: você está ofendida com seu irmão, só que você se esqueceu que quem age na vida dele são os demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue. Você aceitou porque os seus olhos viram ele te agredindo. Mas na verdade não foi ele, mas foi Satanás através da vida dele, pelas legalidades. E você amando, você intercede por ele. E aí eu pus muralha. E quando a gente é ofendido, a gente levanta barreiras que a gente não quer se relacionar com essa pessoa. Porque você tem medo de ser ofendido de novo. E aquela pessoa perde a chance de ser salvada através da sua vida porque você levantou barreiras com relação a ela. Eu falei, Deus, eu estou ofendida, é verdade, Senhor. Por isso que eu não quero estar junto. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ser ofendida. Laura! Você sabe tudo da palavra, sabe que a sua luta não é contra carne e sangue, contra entidades, potestades, dominadores nesse mundo tenebroso. Reage! Vai, estou te enviando. Não tenha medo, não aceita ofensa, não é ele, guarda isso, fala isso 1000 vezes. Eu amo meu irmão, eu vou lutar por ele, eu vou orar por ele, eu não vou ter medo dele, que é do diabo, que usa a vida dele. Quanta coisa horrível o Senhor me falou. Coisas que eu nem imaginava. Isso é uma oração persistente, irmão. Somente através dessa atitude de oração persistente poderemos tomar a consciência necessária do pecado em nossas vidas. Não como eu acho, mas como Deus o vê. E vou terminar com João 8:32. Para sermos libertos do pecado, irmãos, precisamos ter uma íntima relação com Cristo, porque conheceremos a verdade ao nosso respeito, então teremos condições de orar sinceramente e sermos libertos. Eu estou lendo 2 livros, irmãos, ao mesmo tempo, tá? Eu estou lendo Abraço o Temor do Senhor, que eu estou pedindo para o Senhor me dar condições de preparar uma pregação, porque eu tenho aprendido muito, e um chamado a orar. Tudo isso que eu ministrei para vocês são coisas que Deus ministrou ao meu coração enquanto eu lia esses 2 livros. Se vocês quiserem, eu posso passar o autor. Tem muita coisa errada, porque são autores trinitarianos, falam de coisas que eu leio e eu falo, Deus, aí Deus fala assim, lembra daquele versículo, ouça de tudo e retém o que é bom, para de criticar. Não estou usando esse instrumento? Então não critica não, porque você não é toda poderosa. Pega o que é bom e aplica na tua vida. João 8, peraí que eu não achei ainda, irmãos. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Às vezes você pensa que esse versículo aplica só a palavra, né? Conhece a palavra te liberta. Mas se você não conhecer a respeito de você mesmo, você não pode ser libertado.
Muitos estão em cativeiros com Satanás, porque não querem conhecer a respeito de si mesmo. E hoje o Senhor te convida a ir além. É deixar Ele rasgar o verbo a respeito do seu caráter, para que esses muros que se levantaram do lado de fora possam ser derribados e as pessoas que estão precisando de ajuda possam chegar. A igreja que eu falei do Spurgeon, que tinha 12 mil membros, foram perguntar para ele, eu não sei se eu completei o raciocínio, e perguntaram para ele, qual é o segredo? Como que isso acontece? Porque não é uma igreja qualquer, é uma igreja fervorosa. Aí ele respondeu, uma igreja que ora. Aqui tem que se brigar, porque tem que ter reunião de oração todo dia. Nas segundas-feiras, não tem se tem 12 mil membros, são 12 mil membros pela manhã para orar. Nós nos reunimos, nós oramos, nós jejuamos. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Sabe quanto tempo fazia que eu não fazia um jejum? Muito tempo. E sabe qual que é o jejum verdadeiro que o Senhor mais deseja no nosso coração agora? A alimentação verdadeira que Ele já nos mostrou. Ele quer nos libertar. Nossa mente está entorpecida por causa dos alimentos. E a maior guerra não é a carne, a maior guerra é o doce. Você come doce? Eu não é o frequente, mas eu como. Eu como. Entorpece a mente. Aí temos dificuldade de enxergar e o véu vem e acaba de cegar tudo o pecado, né? Que você possa se permitir conhecer a verdade de vós mesmos, para que as suas orações sejam recebidas. Seja sincero. Deus chama você nessa manhã para um encontro com Ele em sinceridade. Pastor, pode, Pri, podem ficar sentados. Eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música, desse louvor, e entendam pelo Espírito de Cristo aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Nós precisamos romper definitivamente. Irmãos, vou falar uma coisa de todo o meu coração. Não há tempo mais, tá? Não há. E eu me posicionei porque Deus falou claramente isso comigo. Não há tempo mais, viu, Laura? Ou vai além, ou vai se perder. Deus foi além por mim, por você. E o que Ele espera de mim, de você? Que nós também possamos ir além. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, que o mestre é maior que o servo, e não o servo maior que o mestre. Se o mestre absoluto, o Senhor absoluto, Adonai, Deus Todo-Poderoso, foi além por mim, por você, o que Ele espera que nós façamos é também ir além. Porque se Ele é o mestre e foi, então o servo deve ir também. Servo significa escravo. A única diferença é que o escravo, na palavra normal do mundo, ele é obrigado a fazer algo e faz com interesse. O servo, escravo, na palavra de Deus, é um serviço que você presta a Deus voluntariamente, com desejo no coração. Que você entenda as palavras dessa adoração e depois nós vamos levantar e cantar com entendimento esse louvor, amém? Deus te abençoe nesse momento.